Mas a glória é tua, totalmente tua, não mais ser ninguém, pra sempre, amém. Pai do Senhor, igreja, amém? Momento de alegria poder estar aqui nessa terça-feira, podendo estar trazendo para a vida dos irmãos uma reflexão. Quando o pastor fez esse convite para a gente ficou feliz. Já comecei a pesquisar alguns textos, mas teve um que Deus tocou no meu coração e eu vou estar passando para os irmãos. Vou pedir a Helena para estar fazendo uma oração, para que Deus possa estar nos usando, né, da maneira que Ele quiser, da forma que Ele bem entender, que a gente possa apenas ser um instrumento de Deus sendo usado por Ele. Amém. Amém? Amém. Papai querido, neste momento, Senhor, eu venho te pedir que o Senhor esteja abençoando este momento, Senhor Jesus, de reflexão, aonde, Senhor Jesus, essa palavra possa entrar, Pai amado, em cada casa. Que o Senhor Amém. venha usar a vida do Alexandre, meu Deus. Que não seja ele falando, mas sim o Espírito Aleluia. Santo. Que as pessoas possam sentir a tua presença, Amém, Senhor Senhor. Jesus. Que o Senhor venha guardar, venha livrar, Pai amado, de todos os mal. Que o Senhor venha abençoar cada família, Senhor Jesus, que está assistindo. Que o Senhor possa estar presente na casa de cada um, meu Deus. Assim eu te peço, meu Deus, venha usar Aleluia. a vida dele, a minha vida, Senhor. Amém. Venha guardar a nossa família. E assim eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Então, quando veio o convite para a gente estar fazendo essa reflexão, eu comecei a orar a Deus e pedir a Deus uma palavra. Ele disse, me dá uma palavra para que eu possa estar transmitindo ao teu povo, né? Uma palavra que a gente está edificando, exortando, né? Abençoando essas vidas. E Deus me deu um texto bastante conhecido, bastante pregado. Eu já ouvi algumas pregações em cima desse texto e Deus falou poderosamente na vida de alguns irmãos, falou na minha também. Então Amém, eu guardo até hoje, né, esses ensinamentos, os testemunhos que foram narrados em cima desse texto aqui. Eu vou trazer para os irmãos. Está no Salmo 34. Eu vou estar lendo alguns versículos. Eu vou ler do 1 até o 6, mas o versículo chave é o 19. Amém? Amém. Deixa eu... Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Louvarei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltaremos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O 19 agora. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Quando eu comecei a refletir em cima desse texto bíblico, eu pude perceber apenas pelo versículo 19 que as aflições fazem parte de nossas vidas. As angústias, as tribulações, elas, infelizmente ou felizmente,
vão buscar entendimento, elas fazem parte de nossas vidas. Eu pude entender, lendo alguns trechos desse Salmo 34, eu pude contemplar a alegria de Davi no momento que ele alcança o favor do Senhor. Ele é bem claro aqui, principalmente no versículo 6, que ele diz: clamou este pobre e o Senhor o livrou e o salvou de todas as suas angústias. Ou seja, Deus livrou Davi de tudo aquilo que ele tinha medo, né? Davi passava por um momento difícil. Se eu não me engano, foi quando ele estava sendo perseguido por Abimeleque. E a primeira atitude dele foi clamar ao Senhor, buscar a face de Deus. Portanto, ele diz aqui, ele nos exorta a buscar o Senhor. Ele fala que ele buscou o Senhor e foi respondido. E ele convida, a todos estar também buscando a face do Senhor. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Irmãos, quando eu falo que infelizmente ou felizmente as angústias fazem parte de nossas vidas, porque eu entendo o seguinte: a angústia, os temores, as aflições na vida do cristão, na vida daquele que serve a Deus, na vida daquele que confia em Deus, é diferente da vida daquele que não serve a Deus, daquele que não busca a Deus. Por que eu digo que é diferente? Porque a primeira atitude de um cristão no momento da adversidade é buscar o Senhor. E eu enxergo essa angústia como algo que vai trazer algo positivo para a vida do cristão. Quando vê um problema financeiro, como desemprego, ou um problema sentimental, um problema familiar, ou até mesmo um problema de saúde, a primeira atitude de um cristão é dobrar o seu joelho e entrar para o seu quarto, para o seu aposento, ou para o banheiro, ou subir um monte e buscar a face do Senhor. Isso é bom. Isso é agradável aos olhos do Senhor. Porque através dessas angústias, dessas perseguições, né, desses períodos, pequenos períodos que trazem essa certa uma preocupação, uma tristeza para nossas vidas, elas nos aproximam do Senhor. E às vezes nós buscamos a face de Deus, oramos ao Senhor e Deus nos responde. Alguns ele demora um pouquinho mais, porque eu entendo que ele quer algo mais daquela pessoa, ele quer algo mais de mim, ele quer algo mais de você. Deus busca aquele momento no qual a gente entra para o nosso quarto. Deus busca aquele momento, aquela lágrima. Não é aquela lágrima de tristeza, mas é aquela lágrima que quando você está naquele ambiente no qual só está você e Deus, não importa quem está ao teu redor, naquele momento que está só você e Deus, naquele momento que você sente a presença do Espírito Santo de Deus, naquele momento que quando você começa a orar, clamar, que desce aquela lágrima, mas aquela lágrima desce com sorriso, com alegria. Não tem explicação, eu não vou conseguir explicar para os irmãos o quão precioso é esse momento para a vida do cristão e para a comunhão dele com Deus.
quantos momentos difíceis nos fazem refletir e entender que nós somos totalmente dependentes de Deus e precisamos confiar e descansar em Deus, entender o tempo de Deus, Amém, entender o mover de Deus. Nessa pandemia, meus irmãos, eu tô vendo Deus agir na minha vida a cada dia. Os irmãos sabem, eu fiquei desempregado nessa pandemia. A primeiro momento, quando veio a notícia que a fábrica onde eu trabalho iria fechar, a minha primeira atitude foi recorrer a Deus. Eu falei com o Senhor: Senhor, o Senhor me deu, o Senhor tira. O Senhor me deu, ninguém tira. Se eu tô aqui é porque o Senhor me colocou, e se eu sair é porque o Senhor vai me tirar. E se o Senhor decretar que essa porta não vai fechar, ela não vai fechar. Mas se ela fechar, eu tenho certeza que não vai faltar o pão. Aleluia! Amém, Jesus. E não tem faltado o pão. A gente conseguiu, nessa crise danada aí, alavancar bem a nossa obra lá. Graças a Deus. Tá no ponto da laje, só bater. Tá meio travado, mas é aquele negócio. É o tempo de Deus. Entendeu? No tempo de Deus eu tenho certeza que vai finalizar aquela obra lá. Só que esses momentos que se levantam contra nossas vidas, na vida de qualquer pessoa pode se levantar, ela tem o poder de te jogar no chão, de te derrubar, ou poder te alavancar. Essa é a diferença do cristão. Quantas pessoas que não conhecem a Deus, que não têm entendimento de entregar a vida a Deus, que não têm entendimento de confiar no Senhor no momento da adversidade, buscam qualquer solução, menos a presença de Deus. Alguns chegam ao ponto de ceifar a sua própria vida, ao ponto de não suportar uma dor, uma vergonha, uma traição, um modo de vida que a pessoa sabe que não vai alcançar mais e não consegue viver naquele padrão mais inferior. A pessoa ceifa a sua própria vida. Tamanha aflição e angústia. Mas na vida do cristão é diferente. Amém, Jesus. Na vida do cristão, a primeira atitude do cristão é dobrar o joelho, é orar. E de uma hora para outra, aquilo vai embora. Não tem aflição, não tem angústia que prevaleça na vida do cristão que vai derrubá-lo. Pois se entregar na mão de Deus, aflição nenhuma vai se levantar e permanecer contra a tua vida, irmãos. Eu vou lançar um desafio aqui. Procure recordar os momentos de angústia e de aflição que você já teve. Se eu for procurar e voltar lá atrás para poder lembrar, eu não vou lembrar de todas. Não vou lembrar. Mas eu lembro de cada uma delas que me fizeram dobrar o meu joelho e buscar a face do Senhor. Eu me lembro de cada uma que me fez ali, buscar a face de Deus. E eu me lembro de cada uma que Deus me deu vitória. Amém, Jesus. Esses momentos me trazem à memória e não deixam a gente esquecer que não importa a barreira que se levante, nós temos que confiar em Deus. Porque muitas são as aflições do justo, mas Deus o livra de todas. Amém. Eu tenho contemplado isso a cada dia. Foi assim na época de Davi. É assim nos dias de hoje. E vai ser assim até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá sim, na glória não vai haver mais pranto, nem ranger de dente, nem morte, nem dores.
Mas enquanto não chega a glória, nós temos um Deus que tem nos livrado e nos abençoado aqui nessa terra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. A glória